Alô, galera do canal de filosofia do professor Benê França! Muito obrigado por sua participação, muito obrigado por sua inscrição, muito obrigado por estar conosco. Hoje nós completamos 90 dias de atividades no canal do YouTube. Eu gostaria de homenagear os mais de 400 inscritos em nosso canal. Muito obrigado por sua ajuda, por sua solidariedade em se inscrever neste canal de filosofia. Vocês estão observando que eu estou de máscara. É para registrar historicamente um fenômeno pandêmico sanitário que está ocorrendo no Brasil e no mundo em função da pandemia da Covid-19, que tem assolado inúmeras vidas no Brasil e no mundo afora. E nada mais justo do que o professor Benê dar um exemplo, utilizando a máscara e garantir também o isolamento social. E nessa importante data, 3 meses de canal de filosofia, nada mais justo do que fazermos uma homenagem a todos os entes queridos que nos deixaram. A partir de um texto filosófico por mim escrito há alguns anos atrás, sob o título O Mistério da Morte. Se morremos, por que nascemos? Para esta questão, a filosofia ocidental concebe a vida, entre outras possibilidades, de 2 maneiras. Primeira, a existência corpórea material. Segunda, a existência imaterial. A existência suprafísica, metafísica. Na primeira concepção, os pensadores materialistas, desde Demócrito, creem que a existência é caracterizada pela matéria, podendo assim ser experienciada pelos nossos 5 sentidos: audição, visão, tato, olfato, paladar. Nesta visão atomista, nesta visão materialista, a vida é um percurso com partida, o nascimento, e com chegada, a morte. O corpo decompõe-se como um simples mecanismo que se desgasta com o tempo, seja pelo uso, o desgaste natural, seja pelos sustos, ora pelos nossos medos e inúmeras preocupações. As pessoas que acreditam nessa concepção materialista, atomista, procuram esquivar-se do tempo, com lipoaspiração, spas, tracam de amores, tracam de identidade, vivem expelindo um intenso grito de dor. Muitas vezes por ninguém ouvido, pois cada um está cuidando do seu próprio ego, do seu próprio eu, da sua própria existência. Porém, para o nosso grande filósofo Platão, verdadeiro nome Aristócles, adepto da segunda concepção espiritual, imaterial, metafísica, quanto mais próxima à existência da corporeidade, da materialidade, mais limitada e ambígua será a vida. Para ele, melhor do que esse corpo é a psique, essencialmente imortal. Psique que se traduz como alma, o ente imaterial, imortal, como atesta um dos seus livros chamado Fédon, em que vai tratar sobre a imortalidade da alma. Sendo imaterial, a alma
é transportada pelo corpo e, portanto, está sujeita às degenerações somáticas. Todos, para Platão, devem renunciar ao corpo, refutar os prazeres, as paixões carnais, que promovem apenas um deleite provisório. É certo que pensar a existência como se fôssemos santos não é nada fácil. Há um quê de perversão em nosso ser, que todos nós sentimos e compreendemos. Ora, na visão do pupilo de Sócrates, o aluno de Sócrates, o grande filósofo de Atenas, a vida não é um limitado movimento retilíneo. Não é. Na verdade, seria uma espécie de espiral, um eterno recomeçar, sempre permanecendo a mesma essência. Não obstante, tais afirmações platônicas dão margens às inúmeras interpretações religiosas. Haja visto que seu fundamento ontológico, seu fundamento lógico e metafísico se instaura na mitologia grega. A mitologia grega é aquela que embasa a existência do hiperurânio, o chamado mundo das ideias. Portanto, a crença de que a alma é imortal deriva de uma crença mitológico-religiosa muito difundida na época de Sócrates, na época de Platão. Ora, até Platão teve que se apegar em algum fundamento para expressar as suas ideias, os seus respectivos pontos de vista. Nesse sentido, na perspectiva metafísico-religiosa, nessa perspectiva, as Sagradas Escrituras nos dizem que somos, todos nós, peregrinos neste mundo desolador, pois há paixões, há emoções, alegrias, mas também há percalços, e não poucos. Viver para o pensamento religioso é apenas passar por uma etapa, uma fase. Infelizmente, nós não temos provas convencionalmente aceitas, nem parâmetros que possam nos comprovar efetivamente que seja assim, exceto a Bíblia, o que pressupõe uma crença, algo tão difícil, muito difícil, porquanto nos acostumamos a aceitar que os nossos 5 sentidos, audição, visão, tato, olfato, paladar, nos registram. E, paradoxalmente, a palavra de Deus, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo
11, versículo 1. Lá diz que a palavra de Deus requer fé, fundamento inabalável da esperança. Fé, a prova definitiva de algo que não se vê. Uma existência sem a morte, uma vida sem dor, nem começo, nem fim, sempre sendo nós mesmos. Verdadeiramente é algo difícil de compreender, pois fomos acostumados a aceitar somente aquilo que somos capazes de entender. Foi o que disse lá no passado Santo Agostinho, grande Aurélio Agostinho, e depois questionado por São Tomás de Aquino. Vai lá, veja nossos vídeos lá, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Nós fomos acostumados a apenas a crer naquilo que nós tocamos. Credum ut intelligam. Creio para entender. Essa é a perspectiva escolástica, tomista, diferente da perspectiva pensada pela patrística de Santo Agostinho, o nosso querido Aurélio Agostinho. Quando eu digo credum ut intelligam, pressupõe primeiro a crença e depois a inteligência. Sendo assim, para muitos é mais fácil rotular, criticar os religiosos de lunáticos, ignorantes, fanáticos, aqueles que com muito esforço, tentam compreender tais realidades não materiais, não físicas. Na verdade, nós deveríamos chamá-los de clarividentes, seres capazes de enxergar numa realidade multidimensional, unilateral, no universo em que a maioria apenas vê histórias funestas, estarrecedoras, que tanto nos inquieta e quer pelo menos uma resposta, ainda que discutível. Agradecemos a sua atenção, agradecemos a sua inscrição, agradecemos a sua divulgação. Muito obrigado! 90 dias de YouTube! Bem-vindos, bem-vindas, e que Deus nos abençoe sempre. Paz!